Eu estava planejando fazer um vídeo para comentar a respeito do desenvolvimento da storyline da Bloodline. Inclusive eu fiz um vídeo falando alguns pontos negativos sobre essa storyline na semana passada. Mas aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante no SmackDown passado, só que o Jay ainda continua indeciso. Então eu resolvi falar sobre uma outra coisa. Na verdade, sobre uma Dream Match que irá acontecer no Forbidden Door 2, que é um evento que é produzido pela All Elite Wrestling e a New Japan Pro Wrestling. Eu estou falando do combate tão aguardado entre Bryan Danielson e Kazuchika Okada, tá? Mas antes disso, não se esqueçam, pessoal, que se vocês gostam desse estilo de vídeo, que é simples, mas com o objetivo de conversar com você a respeito de WWE e de vez em quando algumas coisas fora da WWE, né, sobre o nosso Pro Wrestling que nós tanto gostamos, deixem o like se vocês tiverem gostado e deixem aqui nos comentários quais são as expectativas para vocês sobre essa Dream Match, se você considera isso uma Dream Match ou não, né? Porque é engraçado, antigamente quando se falava em Dream Match, as pessoas imaginavam dois wrestlers que elas ou gostavam ou respeitavam se enfrentando para no final descobrir quem venceria quem. Hoje em dia é totalmente o contrário. Hoje em dia, quando se fala em Dream Match, as pessoas pouco ligam para o resultado. As pessoas querem saber a respeito da qualidade da luta. E é um fato que quando se fala em qualidades de luta, um dos primeiros nomes que nos vem à cabeça é o nome de Kazuchika Okada e Bryan Danielson, que nos tempos da WWE era o Daniel Bryan. Eu me lembro que quando teve essa ideia do Forbidden Door, desse evento em conjunto da New Japan com a All Elite Wrestling, ano passado eu era uma das pessoas que queria muito ver o Danielson contra o Okada. A gente já tinha visto o Danielson contra o Omega, a gente já tinha visto mais ou menos o que poderia ser esse combate num combate de pay-per-view, com mais tempo, sem ser um empate por causa do fim do tempo. E ter a oportunidade de ver o Danielson e o Okada lutando num pay-per-view seria muito bom de se assistir. Eis que anteriormente estava planejado para o Bryan enfrentar o Zack Sabre Jr., só que nem isso aconteceu, porque teve aquele combate Anarchy in the Arena, que o Bryan acabou se lesionando, e nem o Bryan, nem o Omega participaram do Forbidden Door, e o Okada foi parar num Fatal 4-Way Match pelo IWGP Heavyweight Champion. Então, ficou para o ano seguinte, e foi exatamente o que aconteceu. Sem avisar, a All Elite Wrestling já chegou de uma vez colocando os dois pés na porta e anunciou esse combate. Na verdade, foi num evento da New Japan Pro Wrestling que teve um vídeo do Bryan Danielson desafiando o Kazuchika Okada para esse combate, e nós vamos ter esse combate. Olha, essas Dream Matches, elas são extremamente perigosas. As pessoas elas já chegam esperando que a luta talvez vá ser a melhor do século, que vai ser o melhor combate de todos os tempos. Por conhecer os lutadores, muitos fãs, e podem acreditar que isso acontece, meio que imaginam sequências que poderiam acontecer na luta, e caso isso não aconteça, as pessoas ficam decepcionadas. Tem aquelas pessoas que são muito de nichos e ficam esperando até mesmo uma avaliação do Dave Meltzer para saber se ele deu 5 estrelas, 5,75 estrelas, 6 estrelas, para aí sim a pessoa julgar o quão bom ela própria achou da luta com base na opinião de outra pessoa. Então, quando se fala em uma Dream Match, no que se diz respeito a esperar uma luta muito boa, é uma responsabilidade muito difícil para os lutadores, tá? Cumprir essa expectativa dos fãs é uma expectativa justa ou é uma expectativa injusta? Eu vou falar para você o que mais ou menos eu gostaria que acontecesse, tá? Eu gostaria que os dois, em primeiro lugar, tivesse um combate com uma história bem contada. É muito difícil você ter uma história entre eles, porque basicamente um só desafiou o outro, eles nunca se encontraram. Mas sendo, perdão por esse barulho, pessoal, mas sendo o Bryan Danielson Hill, eu gostaria que ele fosse para um combate onde ele trabalhasse bastante no braço do Okada, que precisa do braço para usar o seu golpe finalizador. Eu gostaria que o Bryan fizesse aqueles típicos combates dele, bem psicológico, e o Okada nem se fala. Eu não gosto muito daquele combate de reverse, golpe atrás de golpe, onde os golpes não significam rigorosamente nada, e tem aquela quantidade exagerada de finisher, principalmente porque nenhum dos dois tem um finisher muito protegido, então eu tenho muito medo deles ficarem exagerando na qualidade, na quantidade de finalizadores e esquecer a qualidade do combate. O bom combate ele não precisa ter um excesso de finishers. Então
Eu quero confiar que os dois vão conseguir proporcionar um combate bem construído, onde a tensão vai aumentando conforme o combate vai progredindo, tá? Eu quero um selling, eu quero um combate psicológico, eu quero o Bryan mostrando toda a sua técnica, eu quero o Okada mostrando toda a sua consistência no ringue. Obviamente vai ter aquele momento que ele vai colocar o Bryan para fora da barricada e vai saltar em cima do Bryan, senão não é um combate do Okada. Mas eu quero um combate bem medido, mesmo que isso impeça com que o combate ganhe 7 estrelas e só 5,5 pelo Dave Meltzer, tá? Mas e depois, tá? E o resultado? E o possível futuro disso? Eu vou ser bem honesto com vocês. Por mais que as pessoas não liguem para resultado, eu queria muito que o Bryan Danielson vencesse. E por que eu queria isso? Eu gostaria de fazer algo mais ou menos do que aconteceu com Omega e Ospreay. Nós vamos ter uma revanche do Omega e do Ospreay. Os dois, eles se enfrentaram em janeiro. Todo mundo achou que o Ospreay venceria, porque estão na New Japan Pro Wrestling, né? O IWGP, etc e tal. Você sabe como é que funciona. O que aconteceu foi que o Omega venceu. O Omega derrotou o Will Ospreay e graças a isso, nesse Forbidden Door, a gente vai ter a revanche. Eu queria que acontecesse algo semelhante a isso. Eu gostaria que o Bryan derrotasse o Okada, porque isso seria uma maneira de construir uma revanche para eles lá no Japão. Eu acho que tem muito mais chance dessa revanche acontecer se o Bryan vencer o primeiro combate, porque aí tem uma justificativa de que o Bryan venceu em casa, então o Okada quer uma vitória em casa também. Então é isso que eu gostaria que acontecesse no que se diz respeito a resultado. Eu penso que talvez uma vitória do Bryan poderia abrir uma brecha para um combate futuro dos dois no Japão. E aí, já que o Bryan está no Japão, ele poderia enfrentar outros nomes do Japão também. Ele poderia enfrentar o Hiroshi Tanahashi, ele poderia enfrentar o Kenta, para aproveitar a viagem, sabe como é que é, né? Quem sabe até o próprio Zack Sabre Jr. Então, o que eu gostaria de ver para essa luta, essa Dream Match, é um combate bem construído, um combate onde a qualidade dele vai aumentando conforme a progressão dele, que eles não cometam nenhum deslize de desperdiçar o moveset deles em false finishes baratos, que seja um combate bem psicológico e que tenha uma vitória do Danielson para que possa haver uma revanche futuramente, tá? Eu acredito nisso. Talvez você acredite que não. Talvez você acredite que pode ser que haja uma revanche com a vitória do Okada, né? Mas eu não sei. Será que a New Japan Pro Wrestling vai vencer os dois principais combates? Porque pra mim é quase certo que o Ospreay, representante da New Japan, deva vencer o Omega. Será que o Okada vai vencer o Bryan também? Então são coisas que a gente precisa pensar, tá? Então a minha torcida para esse combate vai ser para o Bryan Danielson. Quero que o Bryan Danielson vença essa luta, que nós tenhamos um bom combate e que a gente possa ter uma revanche lá no Japão, que talvez pode ser até melhor ainda do que esse, né? Mas você está empolgado para esse combate? Você quer ver, você acompanha pelo menos highlights da carreira do Okada? Você gosta de ver o Bryan dentro de ringue? Porque eu estou, meus amigos, eu estou. É perigoso isso, expectativas são perigosas, né? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Um abraço, pessoal. Mais uma vez, deixa o like se tiverem gostado. Até a próxima aí. Tchau!